Olá, eu sou a Frida e hoje eu quero compartilhar mais um capítulo do livro Uma Mulher Sábia. E o capítulo que vou compartilhar hoje é o capítulo 16, Mulheres encorajem as mulheres mais jovens. Este capítulo ele é baseado nas escrituras de Tito 2, do verso 3 ao 5, que diz: as mulheres mais velhas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão encorajar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quando eu comecei a fazer o curso Uma Mulher Sábia, que eu li esse princípio, eu confesso que eu fiquei impactada em como eu estava fazendo tudo completamente errado. Eu me dei conta de que eu estava defamando a palavra de Deus, porque eu era uma mulher insubmissa e eu odiava ficar em casa. Eu pensava que a mulher, ela precisava estar fora de casa, ocupada em um trabalho. Na minha cabeça, no meu pensamento, a mulher, ela precisava ter uma profissão para que ela pudesse ser respeitada. Mas eu estava completamente enganada, completamente errada no meu pensamento. E quando eu tive acesso a esse conhecimento, eu precisei buscar a Deus e pedir para que Ele me perdoasse e pedir para que Ele renovasse a minha mente e mudasse esses pensamentos. E eu fiquei tão assim maravilhada. Parece que saiu um peso das minhas costas. Eu me senti aliviada porque parecia que era um padrão imposto em cima de mim pela sociedade. E eu vi que aquilo não era um desejo meu. E quando eu comecei a buscar a Deus para que Ele renovasse a minha mente, para que esse princípio entrasse na minha mente e que eu desejasse cumprir esse princípio, queria que o Senhor ativasse no meu coração esse desejo de ser uma mulher bondosa, de ser uma mulher pura, de ser uma mulher ocupada em casa, de ser uma mulher submissa, sujeita ao meu marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Eu senti que a minha mente foi renovando. Eu me lembro de escrever essa promessa num cartão 3x5 e eu sempre lia esse princípio a fim de renovar a minha mente. E como a lição fala, eu não precisei me esforçar para ver essa transformação. À medida que eu ia lendo e confessando essa palavra, essa escritura e pedindo a Deus para que Ele renovasse a minha mente, essa promessa, essas palavras foram entrando na minha mente e entrou de tal forma que hoje o meu coração ele é completamente voltado para o lar. Há no meu coração um desejo ardente de ser uma trabalhadora no lar. E isso para mim foi algo que marcou a minha jornada, de ver essa mudança tão radical na minha vida, né? De o desejo de estar fora, querer ter uma profissão para me sentir uma mulher poderosa como eu pensava que era, mas isso era um pensamento errado, era uma tolice. E eu queria compartilhar algo na lição que fala assim: muitos de vocês estão encorajando e ensinando a mulher mais jovem sem ao menos ter consciência disso, mas você está ensinando através do seu exemplo. Mulheres mais novas na igreja, na vizinhança, no trabalho e membros da família, filhas, sobrinhas, primas e irmãs, elas estão observando o que elas veem.
Você é um exemplo de uma boa mulher ou de uma mulher que diz ser cristã, mas não se encaixa nos versos de abertura deste capítulo. Quando eu li isso na lição, eu falei, nossa, naquele momento, lá no início da minha jornada, que eu li, eu parei para pensar e disse, não estou sendo a mulher que o Senhor me criou para ser. Eu não estou dando esse exemplo de mulher que o Senhor me criou para ser de acordo com as Escrituras. E comecei a buscar a Deus para que Ele tivesse misericórdia e me ajudasse a transformar, né, essas minhas atitudes. A lição cita 2 Coríntios 3:2, que diz: Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Sua vida é uma carta ou um livro que está sendo lido por mulheres que conhecem você e também por mulheres que podem não te conhecer. Sua vida está trazendo glória para Deus. No início, quando eu comecei a fazer o curso Uma Mulher Sábia, que eu comecei a ler as lições, eu me senti tão quebrada, né, de tanta coisa que eu estava fazendo completamente errado. E esse capítulo de hoje, dessa lição, renovou a minha mente. A lição, ela fala sobre conhecer a palavra. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E me senti um pouco envergonhada das minhas atitudes naquele momento, quando eu comecei a ter acesso a esses princípios. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor, Ele tirou esse fardo das minhas costas, porque estudando o curso Uma Mulher Sábia, estudando os livros, as lições, fazendo os meus diários, eu pude derramar o meu coração na presença do Senhor e dizer a Ele, né, confessar a Ele todos as minhas falhas, todos os meus erros, e vi o quanto a minha vida está sendo transformada e moldada por Ele. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje, porque a primeira coisa que o Senhor me mostrou foi que eu precisava viver a minha vida de acordo com a vontade dEle, não com a minha própria vontade, né? Eu precisei confiar no Senhor, né? Então, eu fazendo os cursos, lendo as lições, renovando a minha mente com os princípios da palavra de Deus, eu descobri que eu não tinha nada do que me envergonhar, né? Porque eu estava no caminho sendo guiada por Ele, a fim, né, de aprender, de renovar a minha mente e me tornar na mulher que Ele me criou para ser. Então, eu senti que esse fardo foi aliviado. Eu queria compartilhar algo também, que a lição diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Esse princípio, para mim, foi um princípio marcante na minha jornada. Eu me lembro de ter anotado isso no cartão 3x5, a palavra em Romanos 12, que fala, né, para não se amoldar ao padrão deste mundo, mas essas palavras, essa frase, renovação da sua mente, né, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Eu me lembro de pedir isso para Deus, né, para que Ele renovasse a minha mente. E eu sabia que para renovar a minha mente, eu tinha que ler os princípios. Então, foi aí que quando eu aprendi a escrever os cartões 3x5, e eu ia lendo, carregando-os sempre comigo, e dessa forma eu ia renovando a minha mente com os princípios da palavra, né? Então, essa lição é uma lição maravilhosa, né? E na lição fala que a única maneira de acontecer mudança em nossas vidas é através da renovação, ou fazer novo da nossa mente. E a autora diz: eu sei disso porque em minha mente há centenas de escrituras que tomam o lugar
de pensamentos e do modo como eu pensava. Isso para mim foi maravilhoso poder aprender, né, ter acesso a esse ensinamento, porque quando eu era tomada por algum pensamento negativo, por alguma coisa que não estava muito bem, quando eu não estava me sentindo muito bem, eu abria a minha bolsa ali onde eu estava e eu começava a ler as promessas, os princípios, né, as escrituras, e com isso eu comecei a viver a palavra de Deus, né, porque eles eram, os pensamentos ruins eram substituídos pela palavra. E eu louvo a Deus por ter tido acesso a esse conhecimento no início da minha jornada, porque colocar isso em prática, né, mudou completamente a minha vida. E uma vez que a minha mente foi renovada por cada princípio que eu lia naquele momento era uma forma que o Senhor falava comigo, e algum princípio falava comigo de uma forma particular. Então a minha vida foi mudando naturalmente, as mudanças foram acontecendo na minha vida e eu fui vendo o mover de Deus na minha vida. E eu me coloquei diante de Deus, me coloquei à disposição para que Ele fizesse em mim toda a mudança necessária, e eu me comprometi naquele momento a fazer a vontade de Deus, não o que estava na minha mente. Mas eu comecei a pedir a Ele para que renovasse a minha fé, e eu precisei renovar a minha fé e precisei ter confiança nele, confiar totalmente em Deus para que Ele fizesse tudo na minha vida, porque de mim mesma eu não teria capacidade alguma de fazer nenhuma mudança na minha vida. Então eu quero louvar a Deus por este curso tão maravilhoso, por essa lição tão maravilhosa, pelo curso Uma Mulher Sábia, que tem transformado a minha vida. Quem me acompanha na minha jornada, que acompanha os relatórios de louvor, as transformações das coisas que o Senhor tem feito na minha vida, como a lição fala, né, que fala sobre os frutos, né, que vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas, né? Mateus 7,16 e Mateus 7,20. Assim, pelos seus frutos os conhecerão. Então, quero agradecer, louvar a Deus por que todos os frutos nas nossas vidas, né? Toda transformação, toda mudança que há nas nossas vidas, né? Cada louvor que damos a Deus, que enchemos o trono dele de louvor, pela tua infinita bondade, né? Porque ele é um Deus bondoso, e de nós mesma, eu digo de mim mesma, não poderia fazer nada, né? Nada aconteceria na minha vida. E nenhuma mudança acontece da noite para o dia, né? Tudo é um processo. E o Senhor, ele vai aos poucos, né, nos transformando de uma mulher tola para uma mulher sábia, e nós vamos seguindo, né, os caminhos do Senhor. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa lição, o link do curso e a lição também na voz da nossa querida Arielle, para que vocês possam acompanhar. Então é isso, queridas, muito obrigada e até a próxima.